Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sérgio Bach, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, observando o dia de hoje, quer dizer, eu pelo menos, o nosso mandato, participou de uma audiência pública, de uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Previdência, Rio Previdência, Sistema de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. E ouvi dois vereadores que me antecederam aqui nesta tribuna. Interessante. Quem assiste essa parte do expediente final lá fora, assistindo pela televisão, o que acontece nesta etapa do nosso dia legislativo, e antes tenha assistido às discussões de projeto em plenário, nota que há uma diferença muito grande. Até porque no plenário tem havido discussões em torno de projetos ou em torno de questões que não tem nada a ver com as preocupações que esta casa deva ter em relação à vida do Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro vive na condição de calamidade financeira. Nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro, a sua política pública de saúde, a sua política pública de educação, a sua política pública de assistência social, a sua política pública de transportes, a sua política pública de moradia, ou seja, e além de outras políticas públicas tão importantes quanto, não são discutidas como as intervenções que são realizadas desta tribuna. A Previdência, o Rio Previdência, Sistema de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, não tem merecido o destaque que esta casa deveria estar dando, exatamente com preocupações em relação àquilo que está acontecendo, em relação ao que é anunciado e massificado pela mídia em relação à Previdência do nosso país. E eu falo isto porque eu tenho absoluta certeza, a forma como vai ser conduzida esta discussão lá no Congresso Nacional, a forma como vai ser discutido todo o processo que desembocará na aprovação ou não exatamente da Previdência que pretende se modificar o que existe atualmente, isto daí, com certeza, as consequências chegará aqui no Rio de Janeiro através do rebatimento, porque logo que lá for aprovado ou não, aqui vai começar a ser uma discussão sobre o nosso Rio Previdência. E o Rio Previdência, a gente deve ter o máximo cuidado. O que se faz hoje, uma campanha orquestrada contra a Previdência atual, num projeto apresentado cujo objetivo é encher as burras de dinheiro exatamente do sistema financeiro, na medida que seja aprovado o sistema de capitalização, isto daí, a mídia endossando o coro e de forma incorreta, passando informações para a sociedade que não corresponde realmente àquilo que de fato acontece. Nós sabemos perfeitamente, a Previdência, ela é apresentada para a sociedade como se estivesse dando enorme prejuízo, e não é verdade. Existem estudos feitos, existem várias
propostas colocadas para o debate, onde mostra que a Previdência não é deficitária. E isso daí a mídia não discute, isso daí a mídia não informa. O que a mídia informa é exatamente aquilo que o governo está querendo fazer, ou seja, piorar cada vez mais a situação de vida do povo brasileiro, o povo trabalhador. Isto daí a gente tem que ter muito cuidado, porque, como eu volto a afirmar, o rebatimento daquilo que acontecer como resultado da discussão e como resultado de todo o processo de mudança no sistema de previdência nosso do país, o rebatimento acontecerá exatamente aqui neste plenário, em relação ao Rio Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, devemos acompanhar passo a passo aquilo que está acontecendo lá em Brasília, no Congresso Nacional, em relação a essa discussão, em relação às votações que irão acontecer, e nos prepararmos para a discussão que acontecerá logo em seguida aqui no Estado do Rio de Janeiro, nesta sua Assembleia Legislativa. Então isto daí eu trago como uma preocupação e eu vou o tempo todo ficar discutindo. A LDO hoje começou o seu processo de discussão, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas eu pelo menos participo da Comissão de Orçamento. Infelizmente ela aconteceu hoje na mesma hora da audiência, a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Rio Previdência, onde estava presente exatamente o presidente do Rio Previdência, e eu achava importante, de maneira que parte da minha assessoria foi para orçamento e eu me fiquei na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu acho que a gente deva realmente ficar atento, nós devemos estar preocupados com tudo aquilo que esteja acontecendo, como movimentação política, no sentido de fazer transformações substanciais no sistema de previdência do nosso Estado brasileiro. Isto daí, colocando na ordem do dia das nossas discussões o que de fato, como que existe atualmente o sistema de previdência brasileiro. Isso daí é uma coisa que ninguém está, muito pelo contrário, a mídia tem massificado este tema, mas massificado este tema sobre uma única visão, sobre um único viés, e não abordando como é na realidade do dia a dia. O sistema não é deficitário. Isto realmente é uma coisa que tem que ser ouvido. O outro lado que prova por A mais B que não é deficitário. Isso daí é uma coisa que nós consideramos importante. Isso é que nós consideramos importante. Então não está tendo o contraditório. A mídia não leva como informação para a sociedade exatamente aquilo que é o contraditório. Um minuto. E nós precisamos deste contraditório até para ter uma opinião com muita consciência e fundamentado no conhecimento profundo sobre o sistema de previdência do nosso país, que com certeza irá terminar no rebatimento aqui nesta casa, quando formos tratar da questão do sistema de previdência do Estado do Rio de Janeiro, que é o vice-presidente. Portanto, eram essas considerações e quero continuar abordando este tema, porque realmente eu estou muito preocupado.